Pois bem, meu querido Bolsonaro, presta atenção. Bolsonaro se reuniu com Nelson Piquet, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e um outro cara aí que tem um canal bolsonarista. E fizeram a grande live. Fizeram até um sorteio de um capacete. O capacete da marca Bolsonaro. Fizeram até um sorteio do capacete. Deu um pouco mais de 65 mil Deu um pouco mais de 65 mil visualizações apenas. O que um cartão corporativo não faz a falta, né, gente? O que a milícia digital e o robô não faz falta? Vocês lembram? Bolsonaro fazia live, dava o quê? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de visualizações. Era ou não era? Era. Ele fez uma live com todas essas pessoas e não passou de 66 mil visualizações no canal dele, do Bolsonaro. Primeira situação que eu quero que você observe em relação a essa live. Tem um cunho eleitoreiro, cunho eleitoral. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Talvez ele não tenha o cunho eleitoreiro para ele, porque ele está nos Estados Unidos e eu já percebi que é mais para atacar o Supremo do que para outra coisa, e ter uma maior liberdade para atacar. Como está longe, é mais difícil ser responsabilizado. Flávio Bolsonaro vai precisar se reeleger. O senador Flávio Bolsonaro vai precisar se reeleger a senador. E a eleição ano que vem. Se não, vai pegar o banquinho e vai ter que sair de mansinho. Aí é eleitoreiro. Carlos Bolsonaro é vereador, mas já tive notícias que ele pode sair a deputado federal. É eleitoreiro, sim. E tinha um papagaio de pirata, aliás, 2 papagaios de piratas. O cara que tem um canal no YouTube e o Nelson Piquet. E lá do hospital, Bolsonaro. O que eles estavam falando basicamente? Muita abobrinha, muita mentirinha, muita mentirona, muita teoria de conspiração e muito desespero, não é? Eles mesmos curtiram com a cara deles. Falaram de prisão de Alexandre de Moraes, de que Alexandre de Moraes vai sofrer sanções por parte de Donald Trump, que Donald Trump vai suspender toda a situação financeira de Alexandre de Moraes, os cartões dele, proibir ele de entrar ali nos Estados Unidos e, consequentemente, se vai fazer contra um, vai fazer contra outro ministro do Supremo, toda aquela patifaria. Concomitantemente a isso, ele fez até uma outra live falando que Alexandre de Moraes pode ter uma decretação de prisão internacional para Alexandre de Moraes e pare. Eu vou botar aqui um tico-tico só para você ver quem estava lá, mas eu não vou botar áudio não, porque não vale a pena. Não vale a pena porque, assim, sabe o que é nada com nada? Muita mentira, muita fake news, principalmente muita teoria de conspiração. Pois é, mas eu quero que você perceba aqui, agora, quantas visualizações? Está aqui embaixo, 66 mil visualizações. 300, aqui embaixo, 362 comentários. Apenas 66 mil visualizações. O que um cartãozinho corporativo não faz, não é? Os robôs que eram contratados, pagos para ter visualização, toda a situação. Isso aqui, mostra a situação caótica de Bolsonaro e da sua organização criminosa. E que a verdade está vindo à tona em relação a muitas pessoas. De modo que eu percebi que Eduardo Bolsonaro, na verdade, pelo que tudo indica, foi para os Estados Unidos para ter uma maior liberdade de atacar o Supremo Tribunal Federal e ser difícil a sua responsabilização
pela distância, por estar nos Estados Unidos. Essa parte aqui eu vou te mostrar, para você entender um pouco da estrutura de manipulação a partir de situações que não tem nada a ver com nada. Ele fala em mandado de prisão preventiva internacional contra Alexandre de Moraes. Ridículos. Ridículos, ridículos, ridículos. Me lembrou de forma muito viva 2022, quando Carla Zambelli, junto com o Walter Delgatti, expediram um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Quando o hacker Walter Delgatti, contratado pela deputada federal Carla Zambelli, invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça e exarou um mandado de prisão de Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Ridículos. Onde soltaram isso nos acampamentos, fizeram maior alvoroço, fizeram um monte de vídeo falando que agora Alexandre de Moraes entrou com habeas corpus no Superior Tribunal Militar. Não existe Superior Tribunal Militar. Ministro do STF não está subordinado a nenhuma corte, a nenhum tribunal. Então, assim, eles voltam com desespero, com muita mentira e fake news. Só que eu tenho que dizer, Eduardo Bolsonaro já virou motivo de chacota e de piada entre os próprios bolsonaristas. Até os próprios bolsonaristas estão rindo da cara, notadamente, de Eduardo Bolsonaro. Vamos ver um tico-tico, isso aqui a gente tem que ver, porque senão vai ter gente que vai falar que, não, André, você está mentindo. E eu não estou mentindo. Eu não preciso mentir. Quem mente é eles. Olha aqui. Que é, em bom português, um mandado internacional de prisão preventiva. Então, como vocês já viram políticos que não podiam sair do país, etc., talvez isso vire a realidade de Fábio Chor, de Alexandre de Moraes, né, de outras pessoas, de juiz André Vieira, de juiz Marco Antônio. E por isso que você está vendo, inclusive, essa debandada de juízes do entorno de Moraes. Porque muitos deles, certamente, já estão pensando que podem... Ai, como esse homem é ridículo. Que debandada de juiz é essa, gente? Que mandado de prisão preventiva internacional é esse? Olha, só que você notou, né? Não é só contra Alexandre de Moraes, não. É contra Alexandre de Moraes, é contra o delegado Fábio Chor. Daqui a pouco só faltou ele falar que é contra também o Procurador-Geral da República. Por quê, André? Porque quem fez a denúncia? Não foi eu. Não foi Papai Noel. Não foi, não foi. Foi quem? Foi o Procurador-Geral da República. Graças ao Procurador-Geral da República, lógico, com antecedente da investigação da Polícia Federal e o consequente, a denúncia do Procurador-Geral da República, que Bolsonaro e todos os outros estão começando a ser responsabilizados a partir da ação criminal que já estão respondendo. Então, meu querido, é uma loucura total. Isso denota o quê? Desespero, mas preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não é só desespero para tentar livrar Bolsonaro da cadeia. É desespero também em relação ao pleito eleitoral de 2026. Eduardo Bolsonaro precisa ser reeleito. Flávio Bolsonaro precisa ser reeleito para ter imunidade parlamentar que eu expliquei detalhadamente na live de 8h30. Para que não vão para a cadeia, senão eles vão para a cadeia. E eles estão lascados. Então, o desespero não é só para tentar restaurar politicamente Bolsonaro, afastando a inelegibilidade e afastando a prisão a partir de uma possível aprovação, que eu acredito que não haverá, do PL da anistia. Mas também eles precisam de holofotes, eles precisam de engajamento para conseguirem ser reeleitos no ano que vem. E para que, inclusive, Carlos Bolsonaro consiga ali, quem sabe, ser eleito para deputado federal. Hoje ele é vereador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, é desespero. Estão desesperados. E 66 mil visualizações para quem tinha milhões de visualizações enquanto presidente. Ó, ladeira abaixo. Total. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E você? Porque aqui é sem anistia. E não adianta você vir ficar chorando não sei o quê.
É por isso que eles ficam falando da tal da lei Magnitsky, que é a lei do magnético, a lei do cartão que tem lá nos Estados Unidos, onde o presidente ele pode proibir a pessoa de entrar no país e bloquear toda a questão financeira dele, a partir dessa lei, se a pessoa abusar dos direitos humanos. É por isso que eles estão falando que Donald Trump vai fazer isso contra Alexandre de Moraes. E que ele já esteve várias vezes com Donald Trump para tratar sobre isso. Só está esquecendo de avisar o Donald Trump disso. Porque a mentira tá meia, né? E outra coisa, eles estão achando que se porventura, preste atenção, que se porventura Donald Trump adotar essa medida, que vai fazer com que isso afaste os outros ministros da busca da responsabilização contra Bolsonaro. Você conta ou eu conto? Se porventura isso ocorrer, aqui, Central, coisa que eu não acredito que ocorrerá, se porventura ocorrer, o efeito vai ser o contrário. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, vendo Alexandre de Moraes sofrer uma injustiça e uma perseguição dessa, vão se posicionar de forma mais contundente e mais firme contra os golpistas, inclusive em relação ao próprio Eduardo Bolsonaro, que está de forma declarada, assumindo nas redes sociais, que está tentando de toda forma causar um embaraço para Alexandre de Moraes, junto com o governo americano. E mais do que isso, primeira situação, será um grande tiro no pé, se isso acontecer, coisa que eu não acredito. Segunda situação, se Donald Trump, porventura, adotar uma medida dessa, anote na sua agenda, a justiça lá vai derrubar. A justiça vai derrubar. Porque o elemento de motivação para a decretação dessas medidas, segundo a lei americana, é o quê? A adoção de violações aos direitos humanos. E Alexandre de Moraes não está violando direitos humanos nenhum. Alexandre de Moraes está atendendo ao pedido do Procurador-Geral da República a partir da investigação antecedente da Polícia Federal e está ali, então, buscando a concretização da justiça brasileira. Logo, acredito que se porventura isso ocorresse, a Suprema Corte derrubaria. Mas vou repetir, não acredito que ocorrerá. Só mais 72 horas. São ridículos. E você que acredita neles, acorda para a vida. Senta e aprende, porque aqui a gente te ensina, viu? São palavras para tentar engajar, são palavras de gente desesperada que se correr o bicho pega, se correr o bicho come. E o bicho é o Xandão, que não vai recuar 1 milímetro. E qualquer ação contra Alexandre de Moraes vai reverberar como um tiro no pé, porque os outros ministros vão se unir ainda mais para a efetivação da justiça. Entendeu, meu querido? E não é assim que funciona. E Donald Trump, já que nós estamos falando desse campo, Donald Trump, novamente, esse final de semana, teve várias manifestações contra ele nos Estados Unidos. Milhares de pessoas às ruas manifestando contra o governo Trump. E detalhe, Trump disse que vai recuar nas taxações contra a China. Oh, Andréa, oh! O que eu acho? Eu acho é pouco. Só que a China já mandou recado para Donald Trump. Não basta recuar. Tem que baixar a bola. Tem que respeitar e chamar para conversar. Não basta recuar. Foi o recado da China quando Donald Trump disse que vai recuar com a taxação da China. O que eu acho? Eu acho é pouco. Porque a China já falou, nós estamos preparados para qualquer tipo de guerra. Se é guerra que ele quer, comercial, é guerra que ele vai ter.
Nos taxou em 35%, está taxado. Nos taxou em 135%, está taxado. Pegou o código, meu querido? Vai recuar. Donald tranqueira igualzinho Bolsonaro. Fala pelos cotovelos, acha que todo mundo vai dar continência para ele, né? Vai lamber o borra-botas da bota dele, para não dizer outra coisa. Só que se lascou. Vai enfiar o rabo entre as pernas e vai recuar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Pegou o código? Pois é. O Eduardo Bolsonaro, vou ligar para o Eduardo Bolsonaro, peraí. O Eduardo Bolsonaro está merecendo uma ligação. O Gadinho tá chorando na live, gente. Fala para ele, vai se lascar. Oi, Dudu. Oi, Bananinha, tudo bem? Bananinha, você já avisou o Trump? O quê? Do quê? Você já avisou ele do que você tá falando, que você tá fazendo? Você já avisou ele que ele vai taxar, vai coisar o Alexandre de Moraes? Vai usar a lei Magnifique? É a lei que o Gadinho fica escrevendo aqui. Você já avisou ele porque ele não tá sabendo, não. Ô, para de mentir. Para de criar loucura na sua cabeça. Não me xinga, não. Eu não tô te xingando. Eu não tô te xingando. Para de me xingar. Filha da mãe. Me xingou todinho. Ele disse que não avisou o Donald Trump ainda, não, mas vai que avisar. Só mais 72 horas, viu? Você pode sentar esperado, que a lei Magnité. E se fizer, vai ser um grande tiro no pé. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Agora, vem cá, aqui, ó. Só entre eu e você. Que vergonha. 60 e poucos mil visualização. Cadê o cartão corporativo? Cadê? Cadê a compra de robô para dar visualização, like? Não tem mais, né? Antes era fácil, né? Porque tinha o dinheiro público, né? Toma lá da cá, para lá, para cá, para cá, para lá. Agora tá difícil, né? É, gente. Rede social, meu querido. Oi, olha. Cuidado com os gado pingado. Os gado que vivem tentando passar o mel no bigode de vocês. Com o quê, André? Com mentira e fake news. Cuidado. Enquanto isso, Mauro Cid já quer absolvição. Os advogados, ele foi intimado para apresentar a defesa, né? Porque já está no banco dos réus. O delator Mauro Cid. Mas os advogados já pediu absolvição sumária para ele nem responder o processo, né? Não existe isso, gente. Vai responder o processo. Pode ter uma redução de pena e tal coisa, mas não. Aí quem que ele colocou como testemunha? Uma das testemunhas de Mauro Cid, que já apresentou a sua defesa. Olha. Mauro Cid pede ao STF para ser absolvido e indica primeiro comandante do Exército de Lula como testemunha. Advogados do tenente-coronel querem que a ação contra ele seja encerrada antes do julgamento. Oi? Não vai, não. Você vai até o final do julgamento. E você vai responder ainda, Mauro Cid. Você vai ter uma redução de pena. Se a sua colaboração, ao final, que a colaboração de Mauro Cid vai ser avaliada, viu, gente, ainda. E ao final, na dosimetria da pena, se a primeira turma entender que a colaboração dele foi relevante para a instrução processual penal, com a concatenação de indícios de autoria de fato e de materialidade do fato, aí sim, a central tá com fome já. Aí sim. Aí na dosimetria da pena é que vai ser reduzida a pena dele, mas que ele vai responder, ele vai. Agora, ele colocou o general Arruda como testemunha de defesa dele. Será que o general Arruda vai ajudar ou vai complicar a vida dele? Você lembra do general Arruda? Lula nomeou o general Arruda no final de 2022 no governo de transição, como comandante do Exército, das Forças Armadas. Só que aí, logo em janeiro, isso foi em dezembro de 2022,
Em janeiro de 2023, Lula demitiu o general Arruda. Por quê, Andréia? Estava com tratativas golpistas. Tava, Andréia? Tava. Tudo que era de golpista, ele ia lá, curtia e tal coisa, general Arruda. Eu não sei como que ele não foi indiciado, né? Porque em relação ao general Arruda, tem orelha de porco, focinho de porco e rabo de porco. E se você der uma puxadinha no rabicho, vai sair uma feijoada todinha. E se brincar, o general Arruda vai complicar a vida de Mauro Cid lá no depoimento dele. Por quê? Porque não pode mentir. Eu expliquei para vocês que o réu, o acusado, pode mentir dentro do sistema judiciário brasileiro, mas que a testemunha não pode mentir. A testemunha, ela faz um juramento de dizer a verdade. E se ela for pega na mentira, general Arruda, aqui, que é a testemunha de defesa de Mauro Cid, se for pego na mentira, vai responder ainda por o crime de falso testemunho, que é crime aqui no Brasil. Pegou o código? Então tem gente que tem que tomar cuidado com as testemunhas que arruma. Porque senão, se lasca. No crédito, no débito, no pixel. Né, Nicolas? Ô, meu pai. Por falar em lascado, Gustavo Gaia. Você sabe que Gustavo Gaia mentiu. Ele faz isso, né? O Gustavo Gaia já teve que apagar, apagou não sei quantos, mais de 1000 vídeos por ordem judicial. Acho que foi isso. Porque mente que não sente. Deputado federal, não, é deputado federal, por incrível que pareça. Ganha 47 mil reais. Para quê, eu não sei. Mas, enfim. O deputado Gustavo Gaia, você lembra que ele criou toda uma história de factoide, até colocando a deputada federal Gleice Hoffmann, Gleice Hoffmann, como uma garota de programa. Ele chegou a ter esse tipo de comentário de uma live, de um vídeo que ele fez, e falou que tinha um trissal entre a Gleice, entre o Lindenberg Farias, que é o companheiro dela, e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Você lembra de toda essa situação, né? Aí foi acionado o Conselho de Ética. Daqui a pouco nós vamos falar do Glauber sobre essa situação do Conselho de Ética. Foi acionado o Conselho de Ética e foi acionado, inclusive, o Procurador-Geral da República, no caso, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, intimou o Procurador-Geral da República para se manifestar. O Procurador-Geral da República intimou Gustavo Gaia para explicar. O que era aquilo? Aí Gustavo Gaia, como todo bom bolsonarista, enfiou o rabo entre as pernas e fez a defesa dele para o Procurador-Geral da República. Ô povo sem vergonha. Gustavo Gaia pede que STF rejeite queixa-crime de Gleice por injúria e difamação em post. Ele apagou todos os posts depois. Assim que ele viu que o bicho pegou mal, Gustavo Gaia, o tiro, porrada e bomba, foi lá e apagou os posts. Mas é claro que já tinha, né, sido repostado, já tinha sido compartilhado, e a Gleice pegou os posts como prova e fez a queixa-crime. E ele falou que não teve a intenção de ofender a Gleice, que não teve a intenção de ofender o presidente do Senado, e nem tampouco o deputado federal Lindenberg, que, por favor, rejeite a queixa-crime, pale coisa. Esse povo não tem vergonha na cara, né, gente? Apronta. Depois, quando vai a justiça para cima, vira umas pombinhas. As pombinhas brancas de paz e amor. Mas na hora de aprontar, é tiro, porrada e bomba, e pá, e faz, e coisa. Mas depois, não tem vergonha. E eu espero, sinceramente, que o Supremo não arquive e não rejeite a queixa-crime. Espero sinceramente. Porque é aquilo que eu expliquei na live de 8h30. Liberdade de expressão não é liberdade para o cometimento de crimes, de injúria, de calúnia, de difamação, de incitação ao crime. E a imunidade parlamentar, que está no artigo 53, que eu expliquei detalhadamente, não vou explicar novamente para não ficar enfadonho
nessa live, expliquei na live de 8h30, não é escudo para que deputado e senador cometam crimes. Inclusive, na defesa de Gustavo Gayer, aqui, que ele apresentou, ele disse que ele está acobertado, ele está protegido pela imunidade parlamentar que ele tem. Ou o Supremo Tribunal Federal coloca a ordem nessa situação e começa a responsabilizar esses deputados e senadores que abusam da sua liberdade de expressão, dizendo que estão protegidos pela imunidade parlamentar, ou eles começam a ser responsabilizados e o Supremo começa a deixar marcos delimiнаtórios, não está saindo a palavra, gente? Marcos certos de delimitação, de delimitação do que é imunidade, do que não é imunidade, ou então o Congresso Nacional vai daí para pior. Vai virar um galinheiro tremendo. Tadinha da galinha e do galo, mas vai virar um trem horrível, onde vai ser xingamento, vai ser ofensa, vai ser mentira, calúnia, injúria, e tá tudo bem, porque não, eu tenho imunidade parlamentar, então eu posso. Eu acho que é o momento oportuno do Supremo Tribunal Federal estabelecer novos marcos delimitadores do que seja imunidade parlamentar, no que tange a palavras, opiniões e votos dos parlamentares. E eu tenho absoluta certeza, que a imunidade parlamentar, ela tem uma função que é de trabalho, de serviço, e não de ataque à democracia, às instituições e às pessoas. E isso tem que ser estabelecido. E você já reparou para pensar, que vergonha? O Supremo ter que se intrometer em uma situação dessa, como se estivesse se tratando de delinquentes. Uai, mãe, será que não são delinquentes? E delinquentes que são muito bem remunerados, R$47 mil que um parlamentar recebe? É uma vergonha, gente. É um vexame. Aí você pega o cara e fala para ele, você tem algum projeto que traga alguma resolução para a questão, para diminuir o desemprego no Brasil? Você tem? Não. Aí você pergunta para ele, não, você tem algum projeto que estabelece alguma situação que pode trazer maior segurança para as pessoas? Não tenho. Você tem algum projeto que pode ajudar, assim, na economia, na questão da saúde, da educação? Você tem algum projeto que pode... Não, é tiro, porrada e bomba, e bandido bom e bandido morto, é isso que eu tenho, e anistia, é tiro, porrada e bomba, comunista, é bandido, BBB, anistia, mas bandido bom é bandido morto. Ô, meu pai, eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas como não, não. Chorão é eles. Chorão é eles que estão chorando desde 2022, quando perdeu a eleição. E perde todas. Então, pelo amor de Deus, fala pro gadinho parar de ficar chorando aí. Vai ficar chorando até quando? Eu não sou coveiro. Povo sem vergonha. Espero que seja responsabilizado. Enquanto isso, na sala da justiça, o pau tá quebrando. E não vai haver anistia para ninguém. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Passada, o líder do PL nessa Câmara mostrou-se orgulhoso de ter conquistado as assinaturas para colocar em urgência o PL sobre anistia. Há que se tornar orgulhoso deste fato, porque um projeto flagrantemente inconstitucional. Eu quero exortar os colegas, chamar os colegas parlamentares, homens e mulheres dessa casa, a responsabilidade que devemos ter. De que trata esse projeto de lei da anistia? Concede anistia a todos os que tenham participado de qualquer manifestação em qualquer lugar do território nacional a partir de 30 de outubro de 2022, o dia do segundo turno, um marco onde o bolsonarismo começa com seus crimes também, porque várias fases foram ultrapassadas na prática do crime para o golpe que eles tentaram contra a democracia, a Constituição, os poderes da República, as liberdades e a nossa gente.
desde o atentado do Rio Centro, em 1981, deputado Zaratini. Desde o atentado do Rio Centro, ninguém tinha colocado uma bomba como os bolsonaristas colocaram no dia 24 de dezembro de 2022, ao lado do aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. Desde que Dona Lida Monteiro foi morta dentro da sede da OAB, não tínhamos atentados deste tipo como os cometidos pela extrema-direita e pela direita. A anistia teria apenas o significado de premiar bandidos, criminosos, que tentaram, por dentro das Forças Armadas, inclusive através de um programa chamado Punhal Verde e Amarelo, urdirem, armarem o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Destruíram este parlamento, o Supremo, o Palácio do Planalto. Tentavam criar o caos para apresentarem-se como ordem, quando a desordem era a linha de frente que eles cometiam. Por isso, nenhuma anistia é digna para estes que agiram dessa forma, sobretudo agora que o Supremo Tribunal Federal chega aos organizadores, aos líderes do golpe, entre eles um deputado Ramage, Jair Bolsonaro, de má memória na presidência da República, e tantos outros, generais como Augusto Heleno, como Braga Neto. Nós não podemos aqui fazer uma anistia para que se dê um salvo-conduto a novos golpistas. Vamos lembrar que a anistia de 1961, daqueles que armaram contra Jango, significou o golpe de 1964. É por isso, meus amigos e minhas amigas, é por isso que eu convoco essa Câmara dos Deputados a alinhar-se com o posicionamento do Brasil, a votar aqui o tema do imposto de renda, retirando o desconto na folha daqueles que ganham salários até R$5.000, que votemos as matérias práticas para o Brasil, que decidamos por uma CPI para a proteção da infância e anistia não para golpistas contra... Coloque aí, meu querido, sem anistia. Deixe seu comentário e coloque sem anistia. Eu vou falar sobre o INSS daqui a pouco. Calma, calma, Akira. Akira. Calma que eu vou falar. O que ocorreu? Foi afastado o presidente do INSS e mais 5 servidores. Polícia Federal está cumprindo vários mandados de busca e apreensão. Mais de 200 mandados pelo Brasil. Está tendo uma fraude aí junto com associações que prejudicam aposentados e pensionistas. Vou te explicar tudo isso daqui a pouco, mas antes eu vou seguir o meu itinerário. Então senta e aprende que daqui a pouco eu falo, porque aqui nós não passa pano para ninguém não. Nós não tem bandido de estimação que nem vocês bolsonaristas têm, não. Aliás, que não é só um, né? É vários, não é? O STF que o diga, Polícia Federal que o diga e o Procurador-Geral da República que o diga. Aqui nós não tem bandido de estimação que nem vocês têm, não. Que tem nome certo e determinado. Bolsonaro. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente vai avançar. Nós estamos falando ainda do sem anistia. Aí fica nervoso, fica nervosa. Bota aí só para ele ficar nervoso e nervoso, o gadinho. É sem anistia. Daqui a pouco nós chegamos no INSS. Senta e aprende enquanto isso. Anistia, uma palavra aos cristãos. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Existe na tradição bíblica a denúncia de uma voz diabólica, aquilo que vem para falsificar a realidade, ludibriar, mentir, dominar. É aquilo que diz: tome, quebre, domine, ao invés de dizer doe, construa, liberte. Mas ao mesmo tempo que existe essa voz diabólica que chama o mal de bem, desde a eternidade existe uma outra voz que diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida plena,
vida em abundância, João capítulo 10, verso 10, e esta voz é a voz de Jesus, que semeia no coração humano um amor profundo pela humanidade, nos faz reconhecer em cada pessoa a imagem e a semelhança de Deus. Agora, o dia 8 de janeiro de 2023 foi muito triste, foi muito violento. Pessoas enganadas, ludibriadas por essa voz diabólica, não atacaram apenas prédios, atacaram a democracia, a cidadania, a diversidade. Você percebe naquelas lamentáveis cenas pessoas completamente tomadas pela ira e pelo ódio e foram levadas ali por um discurso mentiroso, diabólico. Você não vai me ouvir desejando mal a essas pessoas, dizendo que elas merecem morrer, que elas não podem ter uma outra forma de vida. Essa história de descartar, cancelar, bandido bom é bandido morto, bem, isso é contraditório à natureza do Evangelho de Jesus. Agora, essas pessoas participaram de uma ação criminosa. Essas pessoas foram levadas a pedir um golpe de Estado e elas precisam ser responsabilizadas pelo crime que cometeram. Isso é diferente de ódio, descarte e cancelamento. Curioso que as pessoas que hoje pedem anistia são aquelas que historicamente mobilizam o ódio e o descarte das pessoas que cometem algum erro. E atenção, meus irmãos e minhas irmãs, quem pede anistia está jogando e manipulando. Quem pede anistia não quer reconciliação, quer repetição, quer passar pano para que atitudes de ódio continuem se cristalizando e crescendo no Brasil. Não podemos cair nessa. Portanto, eu convido você a não reproduzir uma cultura de cancelamento. Isso é contraditório, contrário ao espírito do Evangelho de Jesus. Mas que tenhamos sabedoria e firmeza para que possamos defender a justiça que corrige, a misericórdia que levanta e o amor que nunca se cala diante da opressão. Portanto, com tranquilidade de consciência, sem anistia, não vamos cair na mobilização diabólica do ódio e da mentira. Fraterno abraço. Exato. É sem anistia. Até porque, se tiver anistia, eles voltarão. O 8 de janeiro não acabou. E se passar pano para esse povo golpista, eles voltarão com mais ódio, com mais violência e mais organizados para uma nova tentativa de golpe. E não é vingança, é justiça. Quem decide isso não é o parlamento, é a justiça, através de um trabalho da Polícia Federal e da denúncia do PGR. E as coisas estão acontecendo. 14 já foram denunciados, 14 não, 37 foram indiciados, 34 denunciados e 14 já estão respondendo processo criminal, já estão no banco dos réus. Falta 20 dos 34 do total que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República. Não é uma questão política, agora é uma questão criminal e é da justiça. Por isso que a gente sempre fala sem anistia e queremos justiça. Toca no like, compartilha a live que é muito importante. Informações importantes, esclarecimentos, realmente que precisam alcançar mais pessoas. Seja o nosso megafone, o nosso holofote. Como, Andréia? Compartilhando, comentando e especialmente curtindo a live, tá bom? E não se esqueça de votar lá no IBEST. Começou. Será que eu consigo agora, gente? Você me ajuda? Vota aí no IBEST e vamos para cima com tudo, tá bom? Meu querido, minha querida, todos os links estarão no primeiro comentário. Eu agradeço a sua presença, sapiência e resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. Muito obrigada, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.